Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Planet Vox. Eu sou Persidónio Wamus e falamos diretamente de Macaneta, justamente na Casa de Vitro, onde encontramos o professor Serra, a voz desta edição. Vamos falar de economia circular. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Vamos a isso, falar sobre economia circular. Ótimo. Professor, o tema é este, a economia circular, fazendo o retrato daquilo que o país é, de como as nossas cidades estão, as nossas comunidades estão no tocante à gestão de resíduos sólidos. Como descreve a gestão dos resíduos sólidos na nossa sociedade, nas nossas cidades onde nós vivemos? Ora bem, nós vivemos problemas crónicos na gestão de resíduos sólidos, mas também na gestão de resíduos líquidos. Vamos focar nos sólidos, é verdade, desde a independência. Portanto, é um problema que se arrasta, que tem vindo, em alguns casos, a agravar-se à medida que nos vamos concentrando, aglomerando, as cidades estão a crescer, a população está a crescer. E também os materiais estão a mudar. Portanto, hoje temos na composição de lixo desafios que tornam qualquer sistema ainda mais, digamos, complexo e a necessitar de decisões acertadas. Atualmente o modelo que é dominante é de economia linear. Portanto, o que é que isso significa? Significa produzir bens, significa comercializar bens, consumir bens, descartar bens no final do ciclo de vida. E tudo isto sem capitalizar, sem aproveitar as oportunidades dos materiais contidos nestes bens descartados e, claro, com muito impacto ambiental e com muito impacto na saúde pública e também com uma abordagem de prevenção e redução muito diminuída. Então, é o contrário de uma economia circular, onde nós temos, desde logo, uma grande preocupação primeiro com reduzir a pegada ecológica negativa, ou seja, tudo isto influencia layouts, designs, tipos de embalagens, tipos de materiais que vamos usar. Portanto, logo uma primeira grande abordagem é mesmo reduzir, para depois pensar no aproveitamento máximo de tudo aquilo que entra na economia, em termos de materiais, de forma a não haver o mínimo de fugas, o mínimo de resíduos que termina no aterro, o mínimo de resíduos que termina, portanto, algures onde não devia terminar. Então, entre os dois modelos da economia, o segundo é muito mais vantajoso, mas o país ainda está numa ideia de economia linear. Então, com fragilidades nos nossos municípios e mais ainda nos distritos, a todos os níveis. Portanto, significa que temos equipas reduzidas, pouco pessoal, staff não qualificado para lidar com sistemas de gestão, legislação obsoleta, que são as posturas, portanto, que não respondem àquilo que são os desafios hoje na gestão de resíduos sólidos e na economia circular. Falta de equipamentos, falta de todo o tipo de materiais adequados, etc. Áreas onde os municípios não conseguem penetrar, porque são áreas de assentamentos humanos informais, portanto, e com muita dificuldade chegam lá, mas também sistemas pouco funcionais. Então, temos muitos casos, várias cidades e várias vilas, onde a recolha é feita numa determinada zona, que é, entre aspas, nobre, o centro da cidade, e a periferia é deixada para os munícipes, ou seja, os municípios é que têm que resolver o problema, enterrando, queimando, jogando fora. Daí que, em muitos casos, a poluição é crónica, a poluição está lá presente, os impactos na saúde e no ambiente são grandes, os impactos no turismo ou na economia são grandes, os impactos nas infraestruturas também, porque entope valas de drenagem, coletores subterrâneos, etc. Bom, e acima de tudo, eu acho que a própria filosofia, né, digamos que nós ainda não compreendemos que temos de deslocar o acento tónico da jusante para montante. Ou seja, a preocupação não devia ser neste momento, olha,
mais meios para transportar o lixo, para construir aterros sanitários para depositar o lixo. A preocupação tem que ser mesmo uma preocupação baseada na economia circular. O que é que temos que fazer a montante para reduzir drasticamente a nossa pegada ecológica negativa e o que tem que ser feito, que medidas é que devem ser tomadas para investir numa economia circular. Portanto, para investir no máximo aproveitamento dos resíduos, com todos os benefícios que isso tem, de advém saúde, ambiente, economia, sociedade, etc. Então temos trabalho. Professora, em economia linear temos o quadro de produção, distribuição e consumo. Sim. Em economia circular, como é que se comporta? A economia circular olha para o resíduo como material. E atenção, estamos a olhar apenas para uma componente da economia circular, porque existem outras. Agora estamos só centrados na gestão de resíduos numa ótica de economia circular, porque existe, por exemplo, uma abordagem de energia circular e etc. Portanto, há muitas componentes dentro desse macrosistema da economia circular. Então, tudo aquilo que num sistema de economia circular entra tem um fim, e um fim útil. Portanto, vamos aproveitar, seja para produzir novos materiais idênticos, seja para produzir outras coisas. O exemplo que mais próximo que dou, visitei recentemente, é o exemplo de um país europeu, do norte da Europa, que é a Finlândia, onde eles estão mesmo arrojados, mesmo a investir fortemente na abordagem da economia circular. Portanto, e é onde eu pude visitar duas instalações, uma de produção de energia, em tensão, portanto, uma unidade industrial municipal de propriedade dos municípios, o que é também interessante, portanto, a energia é produzida localmente e são os municípios que gerem e de onde parte dos resíduos que não vai para a reciclagem é transformada em energia ou calor. Portanto, eles conseguem, com a tecnologia, transformar em calor para fornecer no inverno, porque no inverno é muito frio, ou energia. Então conseguem satisfazer e suprir as necessidades básicas energéticas de toda uma região utilizando aquilo que nós chamamos de lixo. Por outro lado, visitamos uma unidade muito interessante em que, através da robótica e da alta tecnologia, portanto, a inteligência artificial, eles conseguiam fazer a triagem completa de tudo de resíduos de construção que entrava. Eles estavam muito focados nos resíduos de construção e faziam a separação de tal forma bem feita que logo a seguir já tinham material para entregar à indústria. Portanto, forneciam, eram intermediários neste caso, compravam e vendiam material para a indústria. Portanto, madeira, ferro, portanto, aço, pedra e etc. Então, são dois exemplos muito interessantes. Estamos a falar de um país onde quase 100% dos resíduos reentra na economia. Estão quase perto dos 100%. E falando mesmo de gestão de resíduos sólidos, da perspectiva de economia circular, neste formato todos ganham? Sim, portanto, a economia circular tem um potencial de geração de renda muito maior e de emprego. Portanto, digamos que propicia o investimento privado, portanto, nascem logo imensas oportunidades, não só o grande, mas também o médio e o pequeno, como, por outro lado, gera empregos, que são tão importantes para um país pobre como o nosso. Portanto, investir numa economia circular traz muito mais vantagens do que continuarmos num modelo que está obsoleto e que implica a utilização de meios que custam dinheiro. É preciso compreender, um caminhão de lixo é um assunto muito sério, não é? Uma pá escavadora, gerir uma simples lixeira a céu aberto é uma dor de cabeças muito grande, e depois com toda a conflitualidade daí advinda. Com cidades em crescimento, vai ser impensável acharmos que os aterros sanitários vão resolver o problema do lixo. Portanto, nós só estamos a adiar o inevitável. Cada vez vai ser necessário construí-los mais longe, porque as cidades estão a crescer, não é? Mais longe, isso faz aumentar os custos de transporte de forma brutal, porque os caminhões têm que fazer um perímetro muito maior e claro, encarece. Então, o problema tem que ser resolvido localmente. E é isso que os modelos de economia circular fazem. Imaginemos uma situação hipotética. Um mercado grande como o mercado grossista do Zimpedo produz
diariamente uma quantidade enorme de resíduos orgânicos. Portanto, e o resíduo orgânico é 100% valorizável, 100% aproveitável e não carece de alta tecnologia. Portanto, é algo que em Moçambique podemos aplicar, implementar. E o que é que se pode fazer com o resíduo orgânico? Desde o composto, né? Ou então transformá-lo em biogás com alguma maquinaria simples. Portanto, aquilo é transformado em energia e nós precisamos de energia. Então repare, em vez dos resíduos dependerem da chegada de um caminhão para depois levá-los para uma lixeira do Lene que fica a quilómetros e quilómetros de distância e durante este processo dá-se contaminação, maus cheiros, mau aspecto, uma cena triste, atraem pragas, contaminam os alimentos que estão lá também a serem comercializados, teríamos uma solução local. Então é isto que é um sistema de economia circular. Professor, considera que a Estratégia Nacional de Preservação Ambiental não esteja a acomodar esta questão de economia circular? Eu diria, está-se a falar já, portanto, já não é um assunto estranho. Portanto, há alguns anos que nós temos participado em eventos, etc., e tem havido vozes a defender a economia circular. Do lado governamental também tem havido um assumir da importância de enverdar por modelos de economia circular. Mas temos de dar um passo, que é um passo no sentido da implementação. Claro que para a implementação uma estratégia de economia circular tem que existir, independentemente de uma estratégia nacional. Nada obsta que municípios possam tomar essa iniciativa. Olha, vamos procurar criar aqui sistemas de economia circular na nossa jurisdição. Portanto, eles têm o poder de o fazer, que é o abrigo da competência normativa que possuem. Ou então podemos ter empresas, podemos ter instituições que adotem, portanto, modelos mais simples de implementar. Portanto, eu dava o exemplo dos resíduos orgânicos, porque acho que os resíduos orgânicos hoje é a melhor forma de começarmos. Portanto, quando nós fazemos esta separação entre o que é seco e o que é úmido, é um passo enorme. É muito difícil para os catadores, por exemplo, na nossa realidade, coletarem materiais, porque está tudo misturado. E é difícil e até um atentado à sua própria saúde, além da integridade física, porque, entretanto, há também objetos contundentes, perfurantes e sabe-se lá mais o que, infectados, né? Dentro do lixo, dentro de tudo que está misturado. Então, o país tem também que começar a organizar-se de forma a segregar, ou dar o primeiro step na segregação de materiais, e esta é, para ver, a abordagem mais ideal à nossa realidade. O que é orgânico, vamos aproveitar, vamos atribuir um destino adequado, vamos devolver à terra, vamos transformar em composto, vamos produzir biogás. O que não é orgânico, aí sim, vamos trabalhar para encontrar soluções. Porque não faz sentido que nós enchamos contentores, já temos tantos problemas, mas enchemos os contentores com folhas de árvores, com galhos, com ramos. E outro assunto muito sério que nós temos que aprender é varremos, correto? O moçambicano começa logo de manhã a varrer o quintal. E a varredura é feita com uma vassoura, muitas vezes. E o que é que acontece? É que estamos a levar para um contentor o inerte, estamos a desnudar os solos, estamos a gerar muita erosão a nível de bairros, porque estamos a remover aquilo que não deve ser removido, que é o inerte, é a areia que está. Então é incrível como dentro da composição do lixo, nas nossas lixeiras, nós encontramos tanto solo. E, a montante geramos problemas de erosão, para depois jogar aquilo para um contentor e ir encarecer o sistema, e ir complicar ainda mais a vida aos gestores municipais. Então, aspectos muito básicos, muito elementares, que podem fazer muita diferença também. O professor falou aqui de aterros que terão que se afastar mais para as zonas mais distantes das cidades e podem acarretar mais custos de transporte. O professor quer dizer que a abordagem de economia circular difere de cada contexto. Por exemplo, nas zonas rurais tem uma abordagem específica e nas zonas urbanas também tem uma abordagem. Países mais desenvolvidos, países menos desenvolvidos, portanto, municípios maiores, municípios menores, áreas de conservação, bairros. Claro, portanto, não há um único
exemplo, há muitos, e há uma variedade, uma diversidade de formas de implementar a economia circular. Nós aqui procuramos fazer alguma coisa neste domínio, ainda não é perfeito, mas é o que estamos a tentar como repensar, mas step by step, passo a passo, quando chegarmos até a um nível de circularidade perfeita, eu terei toda a honra de partilhar, não é? Mas ainda há muito trabalho porque infelizmente temos muitos materiais que não têm nenhum tipo de aplicação. O que os outros países estão a fazer para de facto dar passos mais largos na economia circular é adotar medidas para reduzir. Então, quando um país, por exemplo, elimina ou decide, portanto, eliminar os plásticos de uso único, isso também cria oportunidades para apostarmos em componentes que sim de valorização de resíduos. Portanto, nós tiramos aquilo que faz a maior dor de cabeça e focamos nos materiais que são suscetíveis de valorização. Portanto, substituímos materiais de uso único por materiais mais duráveis que depois podem reentrar na economia mais facilmente, etc. Agora, uma boa parte daquilo que nós usamos no dia a dia e não tendo sistemas como a Finlândia tem, podem converter resíduos em energia ou calor, nós ficamos com 31, ficamos com um dilema muito grande. Como é que a gente consegue gerir este plástico todo que voa por todos os lados, que se infiltra nos sistemas de águas, que se transforma em microplásticos facilmente, que é consumido por animais, seja terrestres, seja marinhos, portanto... e muitos queimamos, não é, estes plásticos, sem saber que vamos inalar veneno, um veneno que contém esse mesmo plástico, ou colocamos comida quente numa embalagem takeaway e a comida é contaminada, ou bebemos um café ou um chá quente num copo de takeaway, também a bebida é contaminada, ou então colocamos o saco de pão num plástico, no saco de plástico, o pão é contaminado. Então, muito trabalho pode ser feito também para reduzir, para nós depois conseguirmos focar melhor na economia circular. Falando deste ponto, professor, até como descreve a presença de microplásticos no nosso dia-a-dia? A concentração está a aumentar, portanto, aquilo que lá fora, obviamente, assume proporções muito maiores, porque produzem mais, consomem mais, portanto, e também falamos de aglomerações muito maiores, cidades com muito maior densidade populacional, etc. À nossa escala, já começa a ser um problema. Portanto, algo que há anos não era tão visível, nós vamos monitorando ano após ano e vamos claramente percebendo que há um crescimento da presença de microplástico no ambiente. E esse crescimento não está somente a acontecer ao longo da nossa faixa costeira, porque aí recebemos muito microplástico também do alto mar, mas está a acontecer nas cidades, está a acontecer a nível de bairros. Portanto, o microplástico está em todo o lado. Está presente no ar, está presente na água, nos aquíferos subterrâneos, porque há esta prática há muito tempo de enterrar o lixo, e agora que o lixo é plástico, então já sabemos, o lixo acaba se decompondo e chegando ao aquífero subterrâneo. Está presente também já na nossa alimentação, que é mesmo importada, portanto, quer a nacional, quer a importada, contém microplásticos. A própria roupa, é preciso compreender, cada lavagem, ela liberta micro e nanoplásticos. Portanto, grande parte da nossa roupa já é de material sintético. Então, esta é talvez a forma mais usual de contaminar a água, através da lavagem de roupa. E outra coisa que também nos preocupa, porque estamos a começar a ler sobre o assunto, é o facto de muitos das loções que utilizamos no corpo conterem também microplástico. Portanto, as pessoas põem os cremes logo de manhã, depois do banho, ou antes de dormir, depois do banho, e é microplástico que está a entrar, através dos poros, está a entrar na nossa corrente sanguínea. Daí que haja um estudo que mostra que a presença de microplástico na nossa corrente sanguínea está já em níveis, portanto, complicados, níveis problemáticos. Portanto, há suspeita que isso possa estar já a produzir danos muito grandes.
Falando ainda do plástico, anos anteriores o governo ensaiou uma medida que visava reduzir a produção de plástico, reduzindo as gramas do plástico. Sim. Até que ponto efetivou-se este projeto? Portanto, o regulamento foi aprovado em 2015 e tinha três objetivos principais. Um grande objetivo geral, que era o objetivo era desincentivar ou reduzir o uso e consumo, descarte de embalagens de saco plástico. Aquele saco das compras, não é? Os saquinhos, etc. E então definiu-se a obrigatoriedade de venda. Não pode haver oferta a ninguém. Portanto, o saco não pode ser gratuito. Imposto também uma espessura mínima de 30 micrómetros e uma percentagem limitada de plástico reciclado, portanto de material reciclado, para aquelas embalagens de plástico que são utilizadas para alimentos. Também exatamente porque o plástico reciclado ele não é indicado para alimentos. A proveniência desse saco é muitas vezes uma lixeira, então ele pode contaminar. Então, o que é que eu posso dizer sobre a eficácia? Durante um ano, mais ou menos, portanto, o ano seguinte à entrada em vigor, sim, houve um esforço, houve muita divulgação, campanhas de consciencialização, sensibilização e atuação, portanto, das entidades responsáveis pela fiscalização. Mas depois parámos este processo e gradualmente o saco plástico reentrou na nossa economia, em alta, portanto nós conseguimos perceber que ele tinha reduzido no ambiente, mas depois voltámos a ter uma curva ascendente e também, portanto, são muitos os estabelecimentos, a grande maioria de comerciantes que oferece o saco plástico hoje, com exceção de um ou outro supermercado, marcas. A grande maioria, se nós formos, por exemplo, aqui a Maracuene, qualquer estabelecimento nos vai oferecer o saco plástico. Vamos a uma farmácia, é a mesma coisa. Para colocar uma embalagenzinha de medicamentos deste tamanho, vão-nos dar um saco plástico. Ninguém está, ou muito poucos estão a vender, então. Por outro lado, também temos já embalagens com uma espessura abaixo de 30 micrómetros e também muita embalagem de plástico reciclado a servir para embalar alimentos, o que é, a meu ver, portanto, muito problemático. Então, digamos que não funcionou. 10 anos depois, tem que ser feita uma reflexão para uma reavaliação, para ver quais são as medidas a tomar. Sei que o Governo concentrou as suas energias no mandato anterior num novo regulamento, um regulamento que visa banir o saco plástico. Mas nós temos vindo a chamar a atenção e recentemente dirigimos como organização uma petição ao Ministro da Agricultura, do Ambiente e das Pescas, que não deviam olhar, ou não se deve olhar apenas para o saco plástico, mas sim para todos aqueles objetos, items de uso único, que são problemáticos. Porque quando nós fazemos as monitorias, não vemos só o saco plástico, somos capazes de ver, porventura, até muito mais embalagens de salgadinhos e docinhos. Somos capazes de ver muito mais embalagens ou pedaços de embalagem takeaway em determinados lugares, fora as palhinhas, fora os copos, talheres descartáveis, e tudo isso é suscetível, creio eu, de medidas. Nós não precisamos disso. Portanto, é fácil converter em soluções amigas do ambiente. Então, o país tem que dar esse passo, porque atualmente nós lidamos com problemas terríveis na gestão de resíduos. Se não reduzirmos, vai ser ainda mais complicado. E, olha, damos aqui uma volta na periferia das escolas, ou nas áreas de comércio. A quantidade de plástico que está espalhado, e lá está, não só saco plástico, mas sim todo o tipo de plásticos de uso único, está espalhado no ambiente, é assustador. Então este plástico, parte dele já se decompõe em microplástico. E se nós formos a perceber, a água está logo ali, portanto é contaminado, o solo está ali, os animais estão ali, os animais já comem. Falava com um veterinário há algum tempo atrás que se referia que nas autópsias que fazem alguns animais detectam a presença de plástico no organismo. As vacas, os cabritos, então... Professor, este ponto de desincentivo da venda, ou seja, da atribuição gratuita do plástico em substituição da venda do plástico, em que as pessoas terão de comprar este produto, será que
será que esta fragilidade deste regulamento não tem a ver com a venda do plástico? Eu acho que quanto mais vende-se um produto, o produtor tem a oportunidade de produzir mais, mesmo para questões de receitas, questões de lucro. Eu diria que não, porque se formos já analisar, o preço do plástico está embutido no preço dos produtos. Então o que é que se passa? Ele é tão barato, portanto, ele é... A noção talvez passe por isso, por ter uma dimensão do quanto barato é colocar uma embalagem takeaway no mercado. Portanto, é tão barato, aquilo é feito por máquinas impressoras, portanto, a um ritmo alucinante, portanto, tão exponencial, que o que atualmente acontece é que nós temos alguns importadores ou produtores que dominam o mercado e colocam aquilo, o comerciante compra e aí sim passa a oferecer, entre aspas, portanto, aquilo é embutido no preço do produto. Mas não creio que os incentivos sejam muito significativos para os comerciantes. Talvez sim, facilitam a vida aos clientes. Para os produtores, claro. Portanto, se a legislação não estiver a ser implementada, não vai haver desincentivos, correto? Então, a não aplicação da legislação ela é vantajosa para quem produz e coloca plástico no mercado. É desvantajosa para todos nós. Porque se estivesse a ser implementada, logicamente que o cliente, o utente, nós, iríamos reduzir a dependência do saco plástico. Todos nós iríamos fazer logo essa equação. Alguns fazemos nos estabelecimentos em que a venda é obrigatória. Isto aconteceria em todo o comércio. Então, o resultado é menos saco plásticos e os produtores ou, portanto, importadores não teriam os lucros que hoje têm. Então, a leitura que eu faço é simplista, é verdade, mas é uma leitura nesse sentido. Agora, quando nós banimos determinados itens de uso único, não quer dizer que o façamos de imediato. Portanto, o que os países estão a fazer é dar tempo à indústria para converter-se para práticas, portanto, para abordagens ecológicas. Então, imaginemos, portanto, a partir do ano de 2028, passa a ser proibido importar, produzir, comercializar plásticos de uso único das seguintes categorias. Então, isto é tempo suficiente para as indústrias, para as empresas converterem. Podem fazer é maquinaria que não é suscetível de ser adaptada, é exportada. E é o que eles fazem. Portanto, outra é importada, adaptam os seus sistemas e passamos a ter embalagens ecológicas. A própria embalagem takeaway pode ser uma embalagem ecológica, etc. E muitas outras são embalagens reutilizáveis. Uma parte da Europa está por exemplo, tem medidas muito mais avançadas do que as nossas. Uma parte da Europa está a reintroduzir o vidro em grande escala. É curioso, não é? Portanto, o vidro que tinha desaparecido praticamente. E quando nós vamos a um hotel, quando nós vamos a uma conferência, quando nós vamos a qualquer lado, servem-nos a água em vidro, não em plástico. Então, é tempo de reaprendermos. O professor falou aqui da presença de microplásticos em loções, nas roupas que trajamos. Como é que faria uma abordagem local? Estaria-se aqui a pensar, por exemplo, em produzir-se estes produtos, passo a repetição, localmente, usando digamos, recursos locais, matérias-primas locais, sob o ponto de vista de sustentabilidade ambiental? O que eu vejo como muito importante, primeiro, a nível global, porque grande parte do que nós consumimos, de facto, vem de longe e a produção nacional não está capaz, neste momento, de suprir as necessidades, não é, dos moçambicanos. Então, um processo destes, creio eu, seria facilitado se o Tratado Global, que há tanto tempo se fala, o Tratado Global que vai regulamentar todo este uso, fabrico, comercialização de plástico, não é? Vai colocar regras, depois, uma vez entrando em vigor, uma vez tendo a adesão e a ratificação de um número significativo de Estados-partes, os países vão ter que também adotar a legislação apropriada e tomar medidas. Então, acho muito importante que parte deste tratado esteja também orientado para áreas muito sensíveis, como a área alimentar,
como a área de cosméticos, etc. Uma série de outros aspectos. Portanto, a redução do plástico ela tem que acontecer em todos os domínios da nossa atividade. Portanto, isto tem que ser visto à lupa, de maneira que quem esteja a adquirir um produto de higiene não esteja a adquirir um produto que lhe vai fazer mal, que vai estar associado a um cancro amanhã. Okay? Que é isto que infelizmente está a acontecer. Se eu estou a comprar algo para beber ou comer, não pode ter plástico, mas o plástico é inserido por empresas, muitas vezes, não é? Então, é necessário de facto atacar a montante o setor privado que está nestas áreas e claro, portanto, conseguirmos também depois a termos um quadro nacional que seja adequado e comece a mudar o atual estado de coisas. Agora, nós outros consumidores, nós outros cidadãos, temos que ser também sensibilizados. Portanto, é muito importante comunicar, é muito importante falar disto, é muito importante explicar a cada um de nós que o uso abusivo ou errado do plástico, do uso único, traz consequências. E atenção, eu agora fiz questão de separar do uso único, porque há plástico que não é do uso único e que faz parte das nossas vidas e traz muitas vantagens. Durante muitos anos nós vimos isso acontecer. Ao longo do século XX, portanto, todo um conjunto de benefícios advindos da introdução de materiais, de equipamentos, de componentes de plástico durável. Isso tornou os produtos que eram considerados exclusivos da classe alta mais acessíveis. Portanto, as viaturas é um exemplo disso. Portanto, uma parte das viaturas contém plástico, uma parte do mobiliário contém plástico. Portanto, material cirúrgico, material que nós utilizamos nos hospitais, idem aspas. Portanto, é preciso olhar para as vantagens da descoberta do plástico. Agora, o erro humano foi esse o maior erro nosso. Portanto, às vezes até pergunto, será que somos mesmo homo sapiens sapiens, não é? Somos, para mim, homoplásticos. Não é? O nosso erro maior foi querer ganhar lucro a todo custo com a história das embalagens do uso único. Apesar de tudo que sabemos, apesar do que os cientistas estão a dizer, há uma forte resistência de um bloco, de um setor, de alguns governos e, claro, de algumas empresas, em aceitar este tipo de medidas. Porquê? Porque vai beliscar-lhes nos lucros. O plástico é um dos maiores vilões dos mares. Quais são as consequências diretas do plástico neste ecossistema marinho? O ecossistema marinho, portanto, tem consequências que são as visíveis, aquelas que os cientistas descobriram primeiro e que imagens de animais em todo o mundo, na costa, nas ilhas, portanto, animais mortos por ingestão de plástico, baleias que vieram dar à costa e portanto, carregadas de plástico no seu organismo, pássaros que alimentaram os seus filhotes, as suas crias com plástico, que confundiram o plástico com alimento. Alguns animais que confundem sacos plásticos com alforrecas, não é? Com as medusas, porque têm características muito similares. Então, isto foi foram as primeiras descobertas. Agora os cientistas já estão a outro nível, estão a procurar analisar o impacto da presença de micro e nanoplástico em toda a vida animal oceânica e nos ecossistemas. Então é de facto assustador o que está a acontecer. Portanto, se nós hoje estamos a consumir alimentos provenientes do mar que contêm microplástico e nanoplástico. Então, o sal de mesa, o sal de cozinha contém microplástico. Então, hoje o trabalho já vai à minúcia, ao detalhe. Porque o que nós vemos não é o mais problemático. Aquilo que não se vê é que é assustador. O oceano está carregado, mas carregado mesmo de plástico invisível, partículas pequeninas. A educação ambiental, professora, como é que estamos? Temos o professor Serra que faz este trabalho. Sim. Em termos de percepção das pessoas, não só por parte não só as pessoas como eu, por exemplo, até que ponto as pessoas podem ter a responsabilidade de desenvolver atividades de consciencialização ambiental para que impactem as outras? É a chave
é determinante que o país comece a sua caminhada na educação ambiental. Portanto, o que fizemos até agora ao longo da história foi pontual. Portanto, foram ações em dias festivos ou temos algumas ações duráveis que são da responsabilidade de parceiros, de instituições locais. Portanto, o exemplo do Parque Nacional da Gorongosa é muito interessante, com aquela intervenção toda nas áreas tampão, com a rede de escolas, clubes de raparigas, clubes ambientais, portanto fazem um trabalho notável em termos de educação ambiental. O mesmo posso dizer agora do Parque Nacional de Maputo, que tem estado também a notabilizar-se no mesmo sentido. Temos algumas escolas que têm parceiros fixos, mas é muito pouco para aquilo que é a dimensão nacional, é muito pouco para aquilo que é o número de crianças nas escolas, que é o número de jovens, portanto, no secundário e no ensino superior, o número das nossas comunidades, portanto, o número da população moçambicana e as práticas. Portanto, nós aqui vemos, claro, que o que se vai fazer na educação ambiental é pouco, é insuficiente para mudar o atual estágio. Então, o cidadão, de exemplos simples, né? O cidadão está no chapa, tudo vai para fora. Se alguém tenta interpelar o cidadão, é um problema. Portanto, a resposta que pode colher é uma resposta que tira qualquer um de nós do sério, até perdemos a motivação. Vê-se também comportamentos do tipo, e aqui na Macaneta são muito frequentes, cortar as árvores. Corta-se, sem ter sequer a noção do que é uma árvore, qual é a importância de uma árvore. Então, se nós não conhecemos os benefícios de uma árvore e não sabemos o impacto do lixo por nós gerado e a responsabilidade que temos para eles, temos aqui uma omissão. Por outro lado, a relação com os animais é outro sinal, indicador. Portanto, a maior parte de nós tem medo de animais, quer distância dos animais. Os animais que temos são animais para comer ou são animais para guardar, cães, não é? Ou são animais para controlar os ratos, no caso dos gatos. Portanto, ninguém tem propriamente animais de estimações nas zonas rurais. A ideia de ter um cão como animal de estimação é muito nova em nós, portanto, tirando uma minoria que vive nas cidades. Então, isto mostra também que não estamos a ensinar a gostar de animais, a valorizar todos os animais, a perceber a importância da diversidade faunística, enfim, e a ter uma relação de respeito. Então, se sairmos de Moçambique para um país vizinho, há uma diferença muito grande. Porquê? Porque os programas escolares e também da educação formal, informal ou não formal e não formal, já há muitos anos que trabalham, e têm conteúdos, então é diferente. Nós já vimos aqui miúdos estrangeiros que vieram passar férias na Macaneta, com comportamentos incríveis em relação a animais que o moçambicano está a fugir. E eles não têm uma curiosidade. Porquê? Porque são educados para tal. E isso é mau também, porque amanhã nós não sabemos como nos comportar. Então, entramos em pânico. Então, não mantemos a calma, a serenidade. E o resultado é aquilo que sabemos. Fugimos de um cão, não se foge de um cão de qualquer maneira. O cão vai perseguir, em vez de manter o sangue frio, a calma, a serenidade. Não, então, outro sinal é atirarmos pedras aos cães. Então, não se atira pedras aos cães, porque os cães vão ficar violentos. Muitas vezes a reação depois é contra crianças. Há muito trabalho a fazer na escola e nas comunidades. Habitualmente a conscientização ambiental pensa-se na abordagem de pessoa para pessoa. Como é que se faz a abordagem às empresas na perspectiva de sensibilização ambiental? Digamos que há uma variedade de pacotes, não há só uma, portanto, temos várias formas de fazer isso. Portanto, há desde o programa pontual, portanto, a ida a uma empresa em que se faz uma palestra sobre um determinado tema. Recentemente fiz palestras para empresas sobre a poluição plástica, né, e os desafios. E claro, com exemplos muito concretos, direcionados para os trabalhadores e para a gestão da própria empresa. Mas pode-se montar um programa de médio prazo que visa alcançar um bom porto, portanto, promover uma mudança, a introdução de boas práticas em vários níveis. Então a empresa é apoiada até chegar, digamos, até um processo de certificação, porque agora está-se a falar muito do selo ambiental, voltou-se a falar do selo ambiental, que é um selo que a ser criado e institucionalizado irá, enfim,
ser atribuído a empresas que promovam boas práticas ambientais. Pode ser, pode trazer vantagens, está bem? Mas o setor privado é muito importante e nós já temos exemplos no país de algumas empresas que são claramente ambientais, portanto, amigas do ambiente, que se distinguem, que se destacam, há várias, nos vários setores de atividade. Professor, acabamos de ter um novo governo que vai assumir o país para os próximos 5 anos. Como é que este governo pode abordar a abordagem a perspectiva de economia circular como um programa genuíno do seu trajeto político durante os próximos 5 anos? Ora bem, eu creio que ainda é muito cedo, portanto, nós já tivemos a oportunidade de ouvir o discurso inaugural, de aceder ao programa quinquenal de governo e claro, portanto, digamos que podiam, nesta parte da economia circular, podia-se ter ido um pouco à frente, mas não é tarde para o fazer, portanto, nada obsta que o Ministério, que superintende a área do ambiente, não assuma uma liderança, até porque hoje este Ministério já tem a componente também de pescas, ou melhor, de mar. Prefiro falar de mar, que é um dos setores importantíssimos quando se fala de economia circular. Então nós temos hoje essa oportunidade e eu creio que este é o momento certo, oportuno, porque estamos aqui à beira do Tratado Global e Moçambique tem que se posicionar. Nós sabemos, por exemplo, que o nosso ministro, o novo ministro, e o Diretor Nacional do Ambiente e Mudanças Climáticas estiveram presentes nas comemorações oficiais do Dia Mundial do Ambiente, que este ano tiveram lugar na Coreia do Sul. E o foco é mesmo a luta contra a poluição plástica. Então, houve statements, houve discursos, houve posicionamentos que foram ali tomados, assumidos. Então, há um TPC, volta a casa. Eu creio que as coisas vão andar para a frente. É a nossa expectativa. Este é o momento de fazer, não é o momento de adiar mais, é o momento de agir. E o mesmo diria em relação à educação ambiental. Portanto, estamos há muitos anos a adiar. A educação ambiental está contida na Política Nacional do Ambiente, aprovada em 95 como objetivo e não houve nunca sequência, não é, adequada. Então, passaram 30 anos, agora é tempo. Há uma estratégia que está elaborada, toca aprová-la. É resultado do mandato anterior, aprove-se a Estratégia Nacional de Educação Ambiental e fale-se destes aspectos importantes e pertinentes sobre a economia circular, etc. Tudo o que é livros e materiais escolares é necessário, nesta matéria, rever, porque quando se fala de lixo, há limitações nas leituras e nas abordagens. Por vezes as mensagens que nós estamos a colocar em alguns livros escolares são mensagens não só limitadas, como obsoletas. Portanto, não estão orientadas para o caminho da sustentabilidade. Queimar lixo não é uma solução, enterrar lixo não é uma solução, etc. O professor Serra é fundador da cooperativa Repensar. Sim. E no início disse que estávamos na Casa de Vidro. A Casa de Vidro, como o próprio nome diz, o que é que pode nos dizer esta casa, sob o ponto de vista de economia circular? O que nós fizemos aqui foi o máximo aproveitamento das garrafas que encontramos no ano 0, no ano 1, portanto, antes da construção. Fizemos um trabalho de limpeza aqui ao longo da praia da Macaneta, recolhemos quantidades enormes de garrafas e continuamos a recolher durante a construção. Escolhemos o vidro exatamente para passar uma mensagem de circularidade, um material que é tão importante e que estava a ser descartado, subaproveitado. E o primeiro objetivo é logo só a casa gerar um impacto. Depois já há detalhes na casa, há componentes da casa, material que nós expomos na casa em sentido amplo, não é? Porque isto é um centro de interpretação ambiental que contribuem para esse fim. Ficámos muito felizes porque foi uma maneira realmente de aproveitarmos as garrafas, não só intactas, como também partidas, porque o caco para nós tornou-se um poderoso sucedâneo da pedra. Portanto, reduzimos o consumo de pedra nas fundações, com a utilização de vidro partido compactado. Então, e até vidro triturado, que foi usado para misturar com a argamassa e já agora blocos de vidro. Portanto, temos aqui uma estrutura também para a amostra em que usamos blocos de vidro produzidos aqui mesmo,
com 40 a 50 garrafas cada um, portanto, trituradas. Professor, fala-nos um pouco da cooperativa Repensar. A cooperativa foi refundada em 2018, os antecedentes remontam a 2014, refundada como Repensar nesse ano de 2018 e ela basicamente tem como objetivos promover a educação ambiental, todo formal e não formal, promover o desperdício zero e a economia circular, contribuir portanto, para a proteção e conservação de ecossistemas e da biodiversidade e para a resiliência climática. Isto é digamos que o resumo geral. Como é que o fazemos? Fazemos através de diversos programas, projetos, atividades e também, como cooperativa, nós providenciamos serviços e bens. Portanto, bens, no bloco de vidro está à venda, está disponível. E outro tipo de bens de produção local, que nós também aqui confeccionamos. Portanto, vamos agora introduzir o mel, portanto, vamos ter o mel da macaneta à venda, que é uma forma também de proteger a floresta. Temos jams, temos óleos, né, de coco, de abacate, que são os produtos de seleção. A Casa de Vidro está aqui em Macaneta. Sim. Como é que a comunidade local reteve, que lição a comunidade local reteve desta Casa de Vidro? Eu acho que a reação no início estava todo mundo na expectativa. Nós ouvíamos sempre os comentários de quem passeava, quem passava aqui à frente, mas o que é que estão a fazer? Estão a fazer uma casa com lixo, né? Então, a ideia era mesmo essa, era o lixo. O pessoal ficava assim um bocado admirado, se calhar alguém pensava que éramos malucos, né? Mas logo no início, quando as primeiras paredes foram aquelas viradas para a frente, foram terminadas, começámos mesmo a ouvir uaus, né? Começámos a ouvir os membros da comunidade a parar, a ver, alguns a entrar, super maravilhados. E até hoje. Então, é uma marca da Macaneta, é uma marca também nacional. E já começa a ser internacional porque muitos que nos visitam levam o exemplo para fora e já vieram cá jornalistas cobrir, portanto, e já saímos também em algumas notícias, portanto, fora do país. Eu acho que e já tivemos a oportunidade também de levar o exemplo lá fora em conferências internacionais. Eu acho que fizemos tomámos a decisão acertada em ter escolhido este conceito e espero que continuemos cá mais tempo, o tempo que for necessário para promover mudança e se houver condições, melhores condições, porque não replicar noutras zonas necessitadas. Eu não gosto de espalhar a nossa intervenção sem ter capacidade, mas há a haver capacidade, há a haver apoio para poder reforçar essa capacidade, quem nos dera que pudéssemos ajudar outras comunidades. Professor, há muito trabalho, mas também há muitas dificuldades. Sim, bem, eu não queria entrar muito dentro das dificuldades, porque acho que este momento é o momento de nós olharmos para a frente, para soluções, mas eu gostava de frisar que uma delas, que é a mais importante de momento e que toca com todo o funcionamento da Repensar, que não está só na Macaneta, está também na Matola, em Maputo e na Beira, que é a sustentabilidade. Portanto, nós, para sobreviver, necessitamos de fundos nossos, receitas próprias ou de financiamento, não é? Quando ele está disponível. Porque não se faz uma omelete sem ovos. Portanto, nenhum de nós conseguiria fazer o que fez até agora sem ter uma equipa. E manter uma equipa tem custos. Por outro lado, uma equipa que está connosco há muitos anos tem que sentir também que está a progredir, não somente no conhecimento e na experiência, mas também na carreira. Agora, para ter uma carreira numa organização como a nossa, nós temos que sair do limbo, não é? Sair do limite da sobrevivência e passar para a estabilidade. Porque só assim é que nós conseguiremos, por exemplo, atualizar um salário, não é? Ou melhorar, trazer mais alguns benefícios, não é? Assistência. Este é um sonho muito grande, porque com o atual estágio do país, o atual cenário, sobreviver tem sido o nosso dia-a-dia. Então, há que trabalhar para sair deste uma espécie de buraco, né? O labirinto. Mas esperança é a última a morrer.
Um dado importante é que a Casa de Vidro está numa zona turística, Macaneta Sim. é uma zona turística. Que significado tem esta casa, essas ações, sob o Sim. ponto de vista turístico-ambiental? Eu acho que é uma maneira também de mostrar que é possível ter abordagens integradas. Portanto, aquilo que no início era só lixo, afinal é muito mais do que lixo, é uma abordagem ambiental integrada, afinal há também uma dimensão social, humana, forte e afinal há também uma componente económica, não somente para nós, porque sempre beneficiamos das visitas, mas também para a Macaneta no seu todo, para o resort que está aqui, para os vizinhos, etc. Eu acho que se olharmos positivamente, se olharmos de forma construtiva, que é esse também o desafio, todos saem a ganhar. E se as relações estiverem boas entre todas as partes que aqui estão, eu também diria que há mais possibilidade de aumento. Isto agora é uma mensagem para a Macaneta, como destino turístico. Se houver melhor organização, que houver uma marca Macaneta, eu acho que há maior potencial para gerar receita e postos de emprego. Atualmente é o salve-se quem puder, é cada um por si. Portanto, não há, por exemplo, isto é um exemplo também de outros lugares deste país, não há uma associação de operadores okay? Aqui que representa a Macaneta. É só negócios dispersos, não é cada um a fazer o seu. Então isso não é bom, porque eu acho que a Macaneta beneficiou imenso com a ponte, a construção da ponte e a estrada logo a seguir. E hoje, portanto, está a parte da localidade foi integrada no município, portanto, há aqui também vantagens. Então, é necessário capitalizar estas vantagens. Professor, eu vou lhe pedir para que se dirija à nossa audiência e coloque a mensagem que pode mudar as consciências das nossas comunidades para tomarem responsabilidade e mudar de uma vez por todas. Muito bem, acho que a primeira é lixo no chão não, portanto lixo no lugar certo sim. Aproveite o máximo do lixo, olhe para o lixo com o sentido da sua importância. Por exemplo, o que é orgânico é comida da terra, podemos enterrar o orgânico, não há problemas. Não corta árvores de qualquer maneira e, pelo contrário, plante, e já agora plante muitas fruteiras para ter o que comer ao longo de todo o ano. E, finalmente, respeite os animais. Os animais são nossos amigos e aquele que respeita o animal vai sentir um dia proteção deles próprios. Obrigado. Professor, muito obrigado por ter dado a sua voz e falar sobre economia circular, que é uma questão muito importante e urgente para o nosso país. Nos despedimos também da nossa audiência e prometemos voltar para mais temas e reflexões. Até breve.